Ei, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a correção das atividades do CA, começando aí da página 25, onde nós vamos falar um pouquinho dos órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Então, a primeira aqui, nós temos que falar sobre as funções desses órgãos vegetativos. Então, nós vamos começar com a raiz. Então, a raiz, a sua principal função é absorver água e sais minerais, né? Além disso, ela também fixa a planta no solo e ela também consegue armazenar algumas substâncias nutritivas. Então, tem algumas raízes que conseguem fazer isso. Nós temos depois o caule, que vai dar sustentação para a planta, e vai ser por onde passa a seiva, que vai ser o alimento que vai percorrer pela planta todinha. Então, por isso que no caule tem os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. E também tem algumas plantas que o caule armazena substâncias nutritivas. Que é a parte que a gente come, essa substância nutritiva, tá, gente? Então, na folha, a folha vai ocorrer a fotossíntese e a transpiração. Então, as funções, né, da folha são essas: realizar a fotossíntese e fazer a transpiração da planta para poder ajudar nessa manutenção, né, dessa vida da planta. No 3 aqui, nós temos 3 afirmativas, a gente tem que indicar quais são as corretas. Então, as raízes são classificadas como fasciculadas, que podem ser utilizadas em áreas de recuperação que sofrem erosão e deslizamento de terra, pois evitam que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento. Tá certa essa. As raízes aquáticas servem apenas para armazenar. Nem vou ler o resto que já está errado, não é só para isso, né? O 3 são exemplos de raízes aéreas: as raízes tabulares, de espécies que se desenvolvem em manguezais, as raízes respiratórias, usadas na sustentação de plantas, e as raízes sugadoras, as plantas parasitas que tiram a seiva das plantas hospedeiras. Então, essa também está errada, tá, gente? Então, apenas a resposta 1 que está correta. Então, nós vamos marcar aqui a letra A. Na 14, está pedindo para a gente assinalar a resposta correta de acordo com as trocas gasosas que são feitas, né, nos estômatos, que vão possibilitar a entrada e a saída de gases. Então, nós vamos marcar a resposta B como a correta. Por quê? Em plantas de ambiente seco, os estômatos eles se fecham nos períodos mais quentes do dia, justamente para não perder água, né? E durante a noite eles se abrem para poder também controlar essa quantidade de água. Mas eles, nos ambientes que quase não tem água, eles ficam mais fechados do que abertos. Está pedindo para a gente marcar um X nas características que correspondem aos órgãos vegetativos das plantas. Então, uma função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas. Então, lembra lá que o caule serve para dar sustentação e a raiz para poder fixar, absorver nutrientes, mas elas também têm uma função secundária, que é poder fazer essa substância nutritiva. Então, a gente consegue achar essas substâncias nutritivas em alguns caules e também em raízes. Nela estão a maior parte dos estômatos, são nas folhas. Então, as folhas que ficam, né, responsável por ter esses estômatos e controlar as trocas gasosas. Os chamados suculentos são capazes de armazenar água em plantas de regiões secas. Então, são os caules suculentos, que são das suculentas, né? Tipo cacto. Suas células apresentam grande quantidade de clorofila, pigmento verde cuja função é captar energia luminosa para realizar a fotossíntese. Então, a fotossíntese é realizada pelas folhas. Podem ser modificados em brácteas, que são coloridas, protegem as flores e atraem polinizadores. Então, as brácteas também são as folhas, elas conseguem ser modificadas para poder atrair os polinizadores. Então, essas plantas que não têm fruto ou não têm flor, então uma maneira delas atraírem polinizadores é se modificando, se adaptando, né, fazendo transformação de algum jeito para poder atrair esses polinizadores. Então, formam as brácteas, que são folhas modificadas. Elas dão cor, né? Ficam com cor para poder serem mais vistas por esses polinizadores e acabam atraindo eles. Na 16, está pedindo para a gente preencher o quadro com as funções. Então, primeiro nós temos a flor, né? Então, as flores, elas têm a função
de reprodutora, porque elas têm as estruturas reprodutoras nelas, né? Os gametas femininos e masculinos. E as suas pétalas vão proteger esses gametas e elas atraem os polinizadores. Então, elas são super responsáveis nessa questão da reprodução das plantas, que além de ter as estruturas reprodutivas, elas também vão ser responsáveis por atrair os polinizadores para poder levar, né, o pólen para outros lugares. Os frutos, eles têm a função de proteger as sementes quando elas estão em formação, né? E também de facilitar a sua dispersão, ou seja, facilitar com que elas sejam levadas para outros lugares, essas sementes. Então, ele alimenta um animal que vai defecar e vai levar essa semente para outro lugar. Então, ele vai atrair de alguma forma para poder conseguir fazer essa dispersão. A semente, elas são responsáveis por abrigar o embrião da planta, né, até ele se desenvolver, até ele encontrar condições favoráveis para poder germinar, para poder crescer e formar uma nova planta. Aqui nós temos a flor para poder colocar as estruturas. Então, a gente vai colocar de acordo com o que está no nosso livro mesmo, né? De acordo com o que a gente viu lá, o que já está no livro. Então, não precisa colocar os nomes novos que eu passei para vocês. Então, aqui nós temos a estrutura do carpelo. Nós temos aqui o estame. Aqui nós temos as pétalas, né? E essa parte verdinha são as sépalas. Na 18, vamos completar as lacunas. As flores são formadas por folhas modificadas que têm a função de proteção. Elas são chamadas de sépalas e pétalas. As pétalas, por meio de sua coloração, formas e tamanhos, atraem os polinizadores. As estruturas reprodutivas são formadas pelos estames, que é a parte masculina, e vão produzir os grãos de pólen. E pelo carpelo, que é a parte feminina, que vai ser onde vai ter o ovário. Então, ó, carpelo aqui, o ovário fica aqui embaixo. Os frutos têm a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento e seu amadurecimento favorece a dispersão das sementes. Escreva 3 formas pelas quais as sementes se dispersam, ou seja, são levadas para longe, né? Então, pode ocorrer pelo vento, anemofilia, pela água, hidrofilia e por animais. Então, vai depender se vai ser por pássaros, se vai ser por morcego, né? Então, o vento pode carregar esses grãos de pólen, né? A água também pode levar essas sementes. E os animais, quando eles se alimentam e acabam eliminando suas fezes em outros locais, que ali a semente consegue um ambiente favorável, né? Um solo favorável para poder germinar. E tem alguns também que ficam grudados no seu pelo, ó. Nas suas penas, do passarinho, ou mesmo um animal, né, que consiga chegar perto, gruda o grão de pólen e isso é levado para algum lugar. Aqui na 28, nós temos as imagens, identifica o que elas representam, assim como suas diferenças e semelhanças. Então, nós temos abacate, vagem e mamão. Então, os 3, que semelhança que eles têm? Os 3 são frutos, né? O abacate e o mamão são frutos carnosos, porque possuem essa parte que a gente chama de carnosa, que a gente vai se alimentar dela. Já a vagem é um fruto seco. O abacate, ele tem uma semente, então ele tem um cotilédon. Então, ele é uma monocotiledônia, né? Ele é uma dicotiledônia. Então, ele foi formado de um ovário que tinha um único óvulo. Agora, a vagem e o mamão, eles são originados de muitos óvulos. Então, no ovário onde eles foram formados, eles tinham vários óvulos. Por isso, eles possuem várias sementes. Então, aqui eu tenho um óvulo só, uma semente. Vários óvulos, várias sementes. Então, a semelhança dos 3 é que eles são frutos, né? E a diferença é que eles foram formados com uma quantidade de óvulos diferentes. Abacate com só, vagem e mamão com vários. Por isso, eu tenho várias sementes. Na 21, nós temos aqui o feijão, né? Cadê o que está na esquerda? Porque eles podem se transformar no que está representado a imagem da direita.
qual é o processo registrado pela foto da direita e quais os requisitos necessários para que isso ocorra. Então, aqui nós temos nessa foto os grãos de feijão, que são sementes, né? E aqui nós temos os grãos de feijão germinando. Então, aqui é o processo de germinação acontecendo. Se tiver uma boa condição de temperatura, luminosidade, umidade, oxigênio, eu consigo fazer com que o meu grão de feijão vá germinar. Então, por que o grão de feijão não germina na nossa casa, em qualquer lugar? Porque se ele está dentro de um saco, está dentro de um armário, ele não vai germinar, ele não tem as condições necessárias para isso. Agora, se a gente pega esse grãozinho de feijão e planta ele, onde ele vai ter temperatura ideal, luminosidade, umidade e oxigênio, aí ele vai conseguir germinar. Vocês podem até fazer, na casa de vocês, o algodão dá super certo, como base para poder esse feijão germinar. Então, ele acaba germinando até com uma facilidade muito grande, mas tem que estar sempre molhando, né? Não deixar encharcado, mas tem que estar molhando, oferecendo essa umidade para ele, deixando um lugar onde tem oxigênio, onde vai ter a luminosidade do sol, para ele conseguir germinar. Então, aqui nós temos o grão de feijão e aqui nós temos esse grão de feijão em processo de germinação. Aqui nós temos um texto, identifique qual é o processo representado por um X, tá? Então, aqui, ó, essas possuem geralmente alguns mecanismos que contribuem para a perpetuação de espécies interferentes nos cultivos agrícolas. A pode ser caracterizado pela ausência temporária de germinação. O que é isso? Então, é a dormência. Quando a semente ela passa por uma fase de dormência, onde ela não conseguiu as condições favoráveis para poder germinar, então ela passa por um ciclo que a gente chama de dormência. Fica como se estivesse dormindo mesmo e muitas vezes ela não germina mais. Então, a nossa correção termina por aqui. A gente corrigiu todo o CA, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, vocês me procuram. Logo, logo nós teremos nossa atividade avaliativa, tá? Beijo, até a nossa próxima aula.